Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre os antibióticos, sobre o conceito de resistência da bactéria, né, já que na aula anterior dos conteúdos para a B1 a gente viu os mecanismos que as bactérias vão ter para causar a infecção e, ao final dessa aula, espero, né, que a gente compreenda como que a gente destina certo antibiótico para certa bactéria, para certo tratamento. E também os mecanismos de resistência que as bactérias podem desenvolver, né, aos medicamentos. Antibiótico, como eu falei, ele vai ser uma substância produzida pelos próprios micro-organismos, ou seja, são metabólitos produzidos pelos micro-organismos e possuem baixo peso molecular. Os fármacos, em geral, não somente os antibióticos, eles uma característica que eles devem ter a de baixo peso molecular para conseguir se difundir na célula e ter efeito, né? E eles podem matar ou inibir o crescimento das bactérias. O primeiro antibiótico, né, a ser descoberto foi a penicilina. O Alexander Fleming, ele estava realizando estudos e ele inoculou numa placa, né? Estava lá fazendo o cultivo da bactéria Staphylococcus aureus e foi viajar. E quando ele voltou, ele percebeu que entrou em contato ali com aquela placa também o fungo Penicillium notatum. E esses dois micro-organismos, ao entrarem em contato, eles começaram a ter uma guerra química, onde eles produziram, né, os seus substratos, usaram todo o seu maquinário para tentar inibir o crescimento do outro. E nesse caso, o mais forte vence. Nesse caso, quem venceu essa guerra química foi o fungo, né? Ele produziu esse substrato que foi capaz de inibir o crescimento da Staphylococcus aureus, e foi assim descoberto o primeiro antibiótico, que no caso é a penicilina. E aí nós temos as características quanto ao antimicrobiano ideal. Isso hoje é uma utopia, né? Não possuímos nenhum antibiótico que possui todas essas 4 características, mas tem uns que chegam quase lá. A primeira é a de toxicidade seletiva, né? Porque o antibiótico, ele precisa afetar somente as bactérias que eu desejo. E aí a gente tem alguns conceitos, né? Que no caso, o antibiótico, ele precisa ter uma alta CS50, que é uma alta capacidade efetiva, precisa ter uma alta CI50, que é uma capacidade de inibir 50% da quantidade total de patógenos, e uma baixa capacidade letal. Para a medida que ele causar o efeito benéfico no nosso organismo, controlando a infecção, matando ou inibindo o crescimento da bactéria, ele causar pouco efeito colateral para o nosso organismo. Eles precisam ter também amplo espectro, né? Existem três tipos. O antibiótico ele pode ser de 3 tipos. Ele pode ser de amplo espectro, estreito espectro e espectro estendido. No caso de amplo espectro, vai conseguir combater todas as bactérias. Temos exemplos de antibióticos que são de amplo espectro. Tem a penicilina, as tetraciclinas, as cefalosporinas. E a gente também vai ter o de estreito espectro, que o próprio nome já diz. Ele vai combater apenas um grupo ou uma família de bactérias. E os que são de espectro estendido são antibióticos que vão combater aquele grupo de bactérias por mais tempo. Por isso que o nome é estendido. Nesse caso, o antimicrobiano ideal teria que ter a característica de amplo espectro, de conseguir afetar, de conseguir combater todas as bactérias. O 3, né, a característica 3, seria a capacidade de inibir ou matar os patógenos, e, por último, não apresentar ação tóxica para o hospedeiro. E aí vamos falar um pouco de resistência antibiótica, né? Que seria a capacidade do patógeno, da bactéria, no caso, conseguir resistir aos efeitos do medicamento já utilizado. Essa resistência ela pode vir tanto por conta da automedicação, quanto pelo uso incorreto, e quanto
pela troca plasmidial de resistência antibiótica. Vou explicar para vocês cada um. É muito importante que vocês saibam dissertar sobre isso, sobre como uma bactéria adquire resistência ao antibiótico, porque isso é questão de prova aberta. A automedicação é simplesmente a pessoa, por livre e espontânea vontade, ir lá e tomar o medicamento sem ter uma prescrição médica, né? Você precisa ter uma prescrição médica para avaliar. A gente vai falar daqui a pouco sobre o que vai influenciar a prescrição de um fármaco, e você precisa levar em conta diversos aspectos quando você vai prescrever um antibiótico para tratar aquela infecção. Então, essa automedicação acaba sendo um problema hoje em dia. O uso incorreto também, porque é preciso entender que a infecção só acaba quando a prescrição acaba. Então, por exemplo, se eu tenho uma amoxicilina para tomar por 5 dias e eu corto a prescrição, tomo só por 3, eu seleciono as bactérias mais resistentes, porque eu vou tomando ao decorrer dos dias e eu vou matando as bactérias, e por último eu vou matar as últimas ali que são mais resistentes. Se eu corto essa prescrição, eu estou selecionando essas, né? Então, a infecção, ela só acaba com o fim da prescrição médica, até porque é necessário que chegue uma concentração do antibiótico, do fármaco, no nosso sangue para poder ele ter uma eficácia. É preciso uma dose efetiva do fármaco para ele ter eficácia. Então, se você corta no meio, você está selecionando ali as bactérias mais resistentes. E também por troca plasmidial, né? Vou aqui, esse esquemazinho pode estar na prova de vocês, tipo, claro, sem essas legendas, né? Mas para vocês dissertarem, coloquei até uma questão no estudo dirigido sobre isso. Aqui nós temos, né, inicialmente, uma infecção causada pelas bactérias, né? Aqui nós temos as bactérias, essas alaranjadas seriam as que são mais resistentes, né? Por aspecto já delas, porque a bactéria ela pode resistir à ação do antibiótico por diversas maneiras. Tem a capacidade dela fazer a bomba de fluxo, que é basicamente o antibiótico entra dentro dela e ela tem a capacidade de expulsar ele. A gente chama isso de bomba de fluxo. Algumas bactérias, quando elas não conseguem expulsar, o seu próprio metabolismo vai começar a produzir enzimas, que a gente chama de enzimas beta-lactamases, que vão conseguir inativar o antibiótico. Então, a bactéria ela tem esses mecanismos que conferem a ela resistência ao antibiótico. E aí você está aqui, começa a tomar, né? Faz o uso, 1, 2, 3 dias, e você vai selecionando, né? Vai ficando por último as que são mais resistentes. E você interrompe essa prescrição. E aí, essas bactérias que são mais resistentes, elas vão começar a se proliferar, né, a se reproduzir por fissão binária, e além disso, ela ainda é capaz de transferir as suas informações genéticas que têm a resistência àquele antibiótico para bactérias ali ao seu redor que não têm a resistência. Então, essas bactérias que não tinham resistência àquele antibiótico, àquele medicamento utilizado, ela podem conseguir, pela troca de informações de bactérias que já são resistentes. Então, a resistência antibiótica seria a capacidade do fármaco resistir à ação do medicamento já utilizado, pode ocorrer tanto pela automedicação, quanto pelo uso incorreto, e por troca plasmidial de informações genéticas da resistência do medicamento. É importante que vocês saibam isso. E aí, quando eu vou prescrever um fármaco, um antibiótico, no caso, né, a gente está falando de microbiologia, a gente precisa levar em conta alguns aspectos. Primeiro, da bactéria ser tratada, né? É importante, é óbvio que você precisa levar em conta a bactéria a qual aquele paciente está sendo exposto e está causando a infecção nele. O estado imunológico do organismo, porque os medicamentos, eles vão apresentar efeito colateral. Então, existem fármacos que vão ser hepatotóxicos, que vão ser nefrotóxicos, que vão ser neurotóxicos. Então, você precisa levar em conta o estado imunológico daquele organismo, daquele paciente, suas características, por exemplo, quanto a comorbidades que ele já tenha, quanto a doenças que ele já tenha, porque isso vai afetar. Os fármacos, eles podem causar um efeito colateral ali que vai, no caso, piorar a condição que ele já tenha. Então, você precisa levar em conta isso.
e também da disponibilidade do fármaco, né? Porque quando você realiza a prescrição do fármaco, você tem que, como eu posso falar, ter a garantia que aquela pessoa vai ter acesso a dose suficiente para aquele fármaco, para aquele antibiótico fazer efeito, certo? Então, é isso, é aquela questão que eu falei. O fármaco, ele precisa chegar na concentração no sangue suficiente para ele fazer efeito. Então, ao você prescrever um fármaco, você tem que ter a garantia que aquela pessoa vai ter acesso àquela dose que vai ser suficiente para ter efeito e dar fim à infecção. E aí nós temos também outras características relacionadas ao patógeno hospedeiro, ao metabolismo e às características do nosso organismo. Vou ler aqui. A eficácia do fármaco depende da capacidade de atingir e afetar as bactérias sem causar danos significativos às células do hospedeiro. A gente já viu sobre isso, que o fármaco precisa ter uma alta capacidade efetiva, uma alta capacidade de inibir 50% da totalidade do patógeno e, nessa medida, uma baixa capacidade de efeitos colaterais, para a medida que ele tratar, ele causar na gente menos efeitos colaterais. A gente já viu sobre isso. Só que aí, quando que eu falei aqui na questão, que a prescrição do fármaco depende, por exemplo, da bactéria a ser tratada, você precisa levar em conta aqueles mecanismos de patogenicidade que a gente explicou. Lembra lá quando a gente estava estudando os componentes, os mecanismos de patogenização das bactérias? Por exemplo, quando a gente está falando da bactéria que causa a tuberculose, a Mycobacterium tuberculosis, não sei se vocês lembram, mas elas possuem na sua estrutura os ácidos micólicos, que confere a ela a capacidade de resistir à fagocitose. Então, quando eu administro um medicamento para tratar tuberculose, que nesse caso é a rifampicina, eu preciso administrar junto com ela um imunossupressor. Por quê, Stephanie? Porque tá ali a bactéria causando a infecção, o sistema imunológico começa a produzir sua resposta celular de defesa, envia lá diversos fagócitos para tentar fagocitar aquela bactéria, para tentar deter ali aquela infecção, só que os fagócitos não conseguem, porque aquela bactéria possui resistência contra a fagocitose. E quando você administra o antibiótico, a rifampicina, você precisa administrar também o imunossupressor, para diminuir essa ação do sistema imunológico, para tirar ali do redor da bactéria aqueles fagócitos que não estavam tendo sucesso e o antibiótico conseguir chegar à bactéria. Né? O antibiótico precisa chegar até a bactéria para fazer efeito. Então, nesse caso, você precisa administrar um imunossupressor para diminuir a ação do sistema imune. Então, é muito importante levar em conta também os aspectos dos mecanismos de patogenicidade das bactérias para fazer uma prescrição que seja, né, eficaz naquele tratamento. Quanto ao metabolismo de primeira e segunda passagem, né, os fármacos, quando eles adentram no nosso organismo, a depender da sua via de administração, eles vão precisar atravessar barreiras até chegar no local-alvo. No caso, até chegar no sangue. Porque, assim, por exemplo, um fármaco, quando ele é administrado por uma via oral e por uma via intravenosa, vai ser diferente. Porque quando ele é administrado pela via oral, ele precisa passar por todo o trato gastrointestinal, que são barreiras do nosso organismo que vai retendo a concentração do fármaco. Se eu tomo uma dipirona de 500 gramas, ela não vai chegar 500 gramas no sangue para ser distribuído para o órgão-alvo e fazer efeito. Então, você precisa levar em conta isso, porque, por exemplo, quando você administra por uma via intravenosa, você está depositando o fármaco, o antibiótico, diretamente na corrente sanguínea. E aí a gente tem esse conceito que é de biodisponibilidade, que é a porcentagem do fármaco que chega ao sangue. Então, falando novamente, o exemplo da tuberculose, da rifampicina, ela é um medicamento de administração oral. Quando você administra, você tem que ter em mente que as barreiras do próprio organismo vai reter o fármaco e ele vai chegar numa concentração muito menor no sangue para ser distribuído para o órgão-alvo. E aí você precisa, o quê? Estender a prescrição, para você conseguir que a dose efetiva
que vai conseguir tratar aquela infecção chegue, entende? Então, aspectos quanto a isso vão interferir na biodisponibilidade do fármaco, na porcentagem dele que vai chegar no sangue. E aí você precisa, nesse caso da tuberculose, estender a prescrição para chegar à quantidade que vai ter eficácia e vai conseguir tratar a infecção, né? E também passa por uma série de processos bioquímicos, né? Vocês vão ver isso quando vocês estiverem estudando farmacologia, que existem processos de reações, de oxidação, redução, enfim, que vão inativar o fármaco. Então, esses processos também retêm, né, a quantidade do fármaco. E características do hospedeiro, fatores como idade, peso, estado imunológico e presença de outras doenças podem afetar a eficácia e a segurança do fármaco. Como eu falei, você precisa levar em conta, claro, né, é óbvio, características daquele paciente que você está prescrevendo. Não existe essa automação, né? Ah, a pessoa está com tal doença, tal infecção, vou administrar tal medicamento. Não, você precisa levar em conta aspectos dela, por exemplo, quanto à idade, né? Porque o organismo infantil é diferente do organismo adulto. Os medicamentos infantis, eles possuem muitos coadjuvantes que, administrado no organismo adulto, vai alimentar a bactéria. Peso, estado imunológico, como eu falei, presença de outras doenças, porque os fármacos eles vão apresentar efeito colateral, né? Então, tudo isso vai afetar a eficácia e a segurança do fármaco. Você precisa levar em conta aquele organismo, por isso que é importante o histórico do paciente, né? Todo o histórico do paciente quando você for fazer uma prescrição médica. E aí os antibióticos eles vão se diferenciar quanto ao seu modo que vão agir e quanto ao seu local de ação, porque a gente não possui um antimicrobiano ideal. Então a gente caracteriza os antibióticos de acordo com o local de ação na bactéria que eles vão agir, que vai fazer com que iniba a sua produção de algum componente seu, enfim, a gente vai ver isso daqui a pouco. E aqui a gente tem três tipos: tem o bactericida, o bacteriostático e o bacteriolítico, que está no próximo slide. Os bactericidas são antibióticos, né, que eles são capazes de se ligar irreversivelmente e matar a bactéria. Ele mata ela imediatamente. E aí é importante que vocês saibam diferenciar os gráficos. Eu coloquei até uma questão lá no estudo dirigido que está tampado, né, o nomezinho, não tem falando sobre qual é, e aí você tem que saber tanto qual se trata, né, aquele gráfico que está lá, e a sua característica, o que ele vai causar. Ah, bactericida, então vai matar a bactéria. Se é bacteriostático, enfim. Então, prestem atenção nisso, saibam diferenciar os gráficos, tá, gente? E aí aqui nós temos, né, a contagem de células viáveis e a contagem de células totais. Nesse caso aqui, o número de células totais, eles não caem, pois não vai matar os produtos bacterianos. Tipo assim, vai matar as células que são viáveis, que estavam causando ali a infecção, mas ainda fica aqui a contagem de células totais, porque não mata os produtos bacterianos, né? E aqui a gente tem um bacteriostático, que são antibióticos que o próprio nome já diz. Ele vai inibir o crescimento bacteriano, mas ele não vai matar, porque ele inibe o crescimento, ele para, e o sistema imunológico vai lá e age, tratando a infecção, matando a bactéria. E aí a gente tem aqui no gráfico, né, a quantidade de células viáveis, a quantidade de células totais, eles ficam aqui nessa linha constante, né, porque ele inibe o crescimento e o sistema imunológico que vai lá e trata. Um exemplo de antibiótico bacteriostático é aqueles que a gente usa para inibir a síntese de parede celular, porque quando eu rompo a parede celular, eu vou explicar daqui a pouco direitinho como é que isso vai acontecer, eu não mato o plasmídio, porque lembra lá quando a gente falou sobre componentes da bactéria e a gente viu que o plasmídio ele é formado da membrana? Então, se eu estou usando antibiótico que age na parede celular, eu não estou agindo diretamente no plasmídio. Então, você administra o antibiótico e depois o sistema imunológico vai lá para produzir toda a resposta celular de defesa, né? Vai mandar as células natural killer para tratar a infecção.
E nós temos os que são bacteriolíticos, que eles vão causar a lise. O próprio nome já fala, bacteriolítico. Eles vão causar a quebra, a ruptura das bactérias e dos seus restos bacterianos, de tudo. E ele causa muito efeito colateral, né? Exemplo de antibiótico bacteriolítico, a benzopenicilina. Então, você já tira por aí. Eles são os que vão causar mais efeito colateral. E aí nós temos a classificação quanto ao seu local de ação, né? Os antibióticos, eles vão agir em diversos locais, tem aqui essa parte aqui, né, ó, na membrana, na parede, na síntese proteica, fazendo a produção de proteínas que não são funcionais, no DNA, destruindo o DNA, ou então interferindo nos componentes do DNA, vou falar mais especificamente sobre, mas saibam, por exemplo, pode vir uma questão aberta, com a estrutura, e aí tá aqui apontando para a membrana, e você tem que explicar o mecanismo do antibiótico que inibe a função da membrana celular, sabe? Então, pode vir de qualquer um. É importante que vocês entendam o mecanismo que o antibiótico vai usar para inibir ali aquele componente da estrutura da bactéria. No caso, a inibição da síntese de parede celular. Esses antibióticos, eles vão destruir a parede celular. Por quê? Lembra lá que a parede celular ela é composta pelas camadas de peptídeo glicano? Então, esse antibiótico, ele vai destruir o anel lactâmico do peptídeo glicano, e aí o peptídeo glicano não vai ser produzido. Então, se a gente não tem a produção de peptídeo glicano, a parede celular também não vai ser produzida, e você dilui a parede celular. É importante lembrar, né, que quando você dilui a parede celular, lembra lá de quando o Valber explicou as estruturas, ele explicou bem direitinho a estrutura da parede celular, e ele falou que a parede celular está fixada à membrana pelos ácidos tecóicos. Quando você dilui a parede celular, você também dilui a membrana. E aí é isso. Esses antibióticos, eles vão agir dessa forma. E aí você pergunta, Stephanie, mas quando eu devo administrar um antibiótico que inibe a síntese da parede celular? Quando a gente estiver falando de infecções que são causadas no tecido conjuntivo, por exemplo, a conjuntivite. Vai ser nessas infecções que você administra esses antibióticos de inibição da síntese da parede celular. Nós temos também uma inibição da função da membrana celular, que esses eles vão romper a membrana, vão lesionar ela, fazendo com que extravase, né, todo o seu material e matando a bactéria. Nesse caso, ele vai também matar o seu plasmídio, porque, lembra lá, o plasmídio contém as informações genéticas, e eu falei nesse instante de resistência, que a bactéria pode adquirir resistência pela troca plasmidial, enfim. Esse antibiótico que inibe a função da membrana celular, ele também mata o seu plasmídio, porque o plasmídio é composto da membrana celular. Então, se você pensa, tá, então ele vai causar mais dano. Se ele causa mais dano, ele consequentemente causa mais efeito colateral. São antibióticos que pertencem à classe dos bactericidas, né? E aí, nós temos os que vão inibir a síntese proteica. Nesse caso, esses antibióticos que vão inibir a síntese proteica, eles vão agir se ligando nas porções da bactéria responsáveis pela síntese proteica. No caso, nós temos a porção 50S e a porção 30S. A 50S age na transcrição e a 30S age na tradução. E ele interferindo nisso, se ligando nisso, vai fazer com que haja a produção de proteínas não funcionais, né? E aí, por exemplo, um antibiótico que age na porção 50S, nós temos o exemplo aqui, o clorafenicol, ele vai agir impedindo a transcrição. Aqui, um exemplo de antibiótico que age na porção 30S, impedindo a tradução. Nós temos a streptomicina. E aí você fala, Stephanie, mas como é que ele vai impedir essa tradução? Lembra lá que na tradução a gente tem a leitura da fita, né, do código do RNA mensageiro? Então, ele vai fazer com que essa leitura seja incorreta. E se você faz a leitura incorreta, você produz proteínas não funcionais. Enfim, eles vão agir especificamente nessas porções, impedindo a produção de proteínas funcionais. E aí você precisa se atentar no histórico do paciente, como eu falei, as comorbidades, as doenças que aquela pessoa tem, vai afetar também na prescrição. Então, nesse caso, quando você vai
administrar um antibiótico que inibe a síntese proteica, é importante se atentar se aquela pessoa não tem doenças como anorexia, desnutrição, anemia falciforme. Por quê? Porque todos esses são distúrbios proteicos. Então, você não pode administrar esse tipo de antibiótico nessas pessoas que possuem esse tipo de distúrbio, né? Não pode ser de maneira alguma administrado. E nós temos também os que vão inibir a síntese dos ácidos nucleicos, porque para ser produzido é necessário separar as fitas de DNA. Na bactéria, quem faz essa função de separar as fitas de DNA é a DNA girase, e o antibiótico ele vai agir nisso. Como eu falei, ele pode agir tanto na sua fita já formada, nesse caso nós temos o metronidazole, que ele vai atuar quebrando essas fitas aqui de DNA já formado, e também nós temos antibióticos que vão agir especificamente nos componentes dos ácidos nucleicos. Lembra lá, os ácidos nucleicos são compostos de nucleotídeos que tem lá a pentose, o fosfato e a base nitrogenada. Então, a rifampicina, nesse caso, vai impedir a ação da RNA polimerase que age nas pentoses. E aí a pentose não vai ser produzida. E se a gente não tem um componente dos ácidos nucleicos, dos nucleotídeos, a gente não tem DNA. E também tem as sulfonamidas, que o próprio nome já fala, sulfonamidas, vai inibir a formação dos ácidos fólicos, que são responsáveis por produzir as purinas. Lembra lá das bases nitrogenadas, que a gente divide em purinas e pirimídicas? As purinas é adenina, guanina, e pirimídicas é citosina e timina. Pronto. Se você está usando antibiótico, você está administrando, e ele está inibindo a formação das purinas, dessas bases nitrogenadas, então você não tem DNA. Então, esses que vão inibir os ácidos nucleicos podem agir tanto no DNA formado, como o metronidazole, como nos componentes dos ácidos nucleicos. No caso, nas bases nitrogenadas, impedindo a sua formação, porque impede a formação do ácido fólico, e nas pentoses, porque impede a ação da RNA polimerase. E aí nós temos a terapia antibacteriana combinada, porque se você você administra aquele antibiótico e aquele paciente não está demonstrando resposta ao tratamento, né? A bactéria não é sensível àquele antibiótico. Você precisa fazer uma combinação, você precisa associar aquele antibiótico a outra droga para poder potencializar a sua ação, para ele ser mais forte, combinado a outra droga, do que ele sozinho. Nesse caso, esse processo a gente chama de modulação, né, que vai ser essa combinação de drogas para fazer com que o paciente se torne sensível àquele antibiótico, a bactéria se torne sensível à ação daquele antibiótico, e ele possa inibir ou matar o seu crescimento, né? E pode ser associado tanto quanto a outro antibiótico, ao imunomodulador ou a um produto natural. Aqui eu coloquei exemplos, né, de antibiótico associado a outro antibiótico, tem um Bactrim, que é a sulfa, junto com o trimetoprim. Nós temos o antibiótico associado ao imunomodulador, nesse caso, a amoxicilina, junto com o ácido clavurônico, porque o ácido clavurônico, nesse caso, ele vai agir revestindo a amoxicilina para que ela não seja reconhecida pelo sistema imunológico, então ela já vai conseguir chegar lá mais facilmente e fazer o seu efeito, né? Potencializa o seu efeito. E também podemos associar esse antibiótico a um produto natural, nesse caso, a amoxicilina junto com o óleo de pequi. E nesse caso, dessa associação aqui, precisa tomar cuidado, porque às vezes esse produto natural pode acabar alimentando a bactéria. E aí, no lugar de você potencializar a ação, você reduz a ação, porque a gente pode ter dois tipos de resposta. Nós podemos, ao fazer essa modulação, ao associar o antibiótico a outra droga, ter um efeito tanto positivo, potencializar, beleza, mas também pode ter um efeito ao contrário, de antagonismo ou efeito deletério. E aí, nesse caso, você reduz a ação do antibiótico. Efeito sinérgico. Nesse caso, a ação é potencializada. Vai ser quando o antibiótico combinado, ele tem uma ação maior do que ele sozinho. Ou antagonismo ou efeito deletério vai ser quando ocorre a redução da ação do antibiótico.
E nesse caso, você precisa se atentar a quais tipos de antibiótico você está associando. Temos aqui uma observação: antibióticos bactericidas e bacteriostáticos, eles nunca vão ser combinados, porque eles vão competir pelo mesmo sítio ativo da bactéria para matar, no caso, aquela bactéria. Então, você não potencialização, porque eles vão estar competindo pelo mesmo efeito, e no lugar disso você reduz a ação daqueles antibióticos. E aí nós temos também, junto com essa terapia antibacteriana, o teste de sensibilidade a antimicrobianos, né? Porque é importante você saber de qual bactéria está se tratando, como eu já falei, mas também saber se aquela bactéria é sensível àqueles antibióticos, né? E aí nós fazemos esse teste, né, que é um teste laboratorial. Vocês vão fazer na segunda aula prática, né, inocular a bactéria bonitinha e colocar os adesivos impregnados de antibiótico, né, que é essas bolinhas brancas que são adesivos que contêm concentrações do antibiótico, e aí a bactéria ela pode se comportar, né, de maneira diferente para cada antibiótico. Nesse caso, ela pode se apresentar sensível, né, aquele antibiótico ter efeito, inibir ou matar o seu crescimento. Ela pode ser intermediária, tá ali caminhando para uma resistência, você teria que aumentar a dosagem para ter um efeito eficaz, então, nesse caso, é melhor trocar a medicação, ou ela ser resistente, o antibiótico não ter efeito algum sobre ela. E aí, aqui a gente pode ter, ó, tá aqui uma bactéria que é resistente, né, porque o antibiótico, ele vai formar um halo de inibição, que é essa região aqui onde não há crescimento bacteriano, né? Lembra lá quando eu falei do Alexander Fleming? Nesse caso, nós tínhamos aqui uma bactéria, Staphylococcus aureus, e o fungo, ao entrar em contato, ele inibiu o crescimento da bactéria. E aí você precisa prestar atenção no halo de inibição. Bactérias que são resistentes, elas não vão produzir halo de inibição. Não vai ter, porque aquele antibiótico não vai ter ação nenhuma nela. Então, se é resistente, se aquela bactéria é resistente àquele antibiótico, não tem halo de inibição. Aqui nós temos esse maior, né? Quer dizer que esse antibiótico a bactéria é sensível a esse antibiótico, e os que estão aqui no meio são os intermediários, né? Estão caminhando para a resistência, e aí você precisa fazer ou aumentar a dose ou trocar o medicamento para um que seja mais resistente. Você faz essa comparação. É muito importante que vocês saibam isso. É questão de prova, tá? Essa parte de halo de inibição, com toda certeza, vai ter. Lembra lá, a bactéria ela pode ser resistente, não tem halo, sensível, tem resposta contra aquele antibiótico, ele é capaz de inibir o seu crescimento ou matar, ou ela pode ser intermediária, tá ali no meio, tá caminhando para a resistência, e você precisa trocar a medicação, porque ela só faria efeito se aumentasse a dose. E aí é isso, gente. Esse foi o conteúdo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar para tirar. E é isso. Muito obrigada e um beijo.